O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, proibiu ontem, sábado, aliás, que o presidente Jair Bolsonaro e o seu vice, o Braga Neto, né, o seu vice na campanha, usassem as imagens nas propagandas eleitorais, imagens que foram capturadas pela TV Brasil durante os eventos do 7 de setembro, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. A decisão do ministro Benedito Gonçalves foi comunicada à campanha, que tem 24 horas para retirar todo o material, portanto, acaba agora pela manhã, eles vão ter que tirar tudo agora pela manhã, até agora pela manhã, e se não cumprir vão pagar R$10 mil de multa por dia em que as campanhas forem veiculadas. Mais uma vez, eu acho uma multa insignificante, porque 10 mil eu quero correr o risco na minha campanha, eu pago e tudo bem. Mas, enfim, como é que você vê essa decisão, Luciana? Primeiro, Paulo, na verdade, ele não mandou suspender toda a propaganda que está sendo divulgada pela TV Brasil. Não, ele mandou fazer edição, retirando do que está sendo divulgado algumas imagens relacionadas ao bicentenário, em que o presidente aparece como chefe de Estado. Eu estava lendo a decisão, porque o negócio é o seguinte, o que está pegando? Duas coisas. Utilizando imagens, diz Bolsonaro, no palanque cívico-militar, isso, segundo o ministro, é ilegal. E a segunda decisão diz que as imagens capturadas pela TV Brasil não podem ser utilizadas. Tem que ser utilizadas imagens capturadas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele no carro, com a faixa presidencial, no desfile do carro. Primeiro ponto que eu quero falar sobre essa decisão é que na hora que ela manda retirar essas imagens e a mídia dá cobertura para a decisão tal como ela foi proferida, nós temos o chamado efeito Barbra Streisand. Não sei se vocês vão saber, se nossa audiência sabe o que é esse efeito Streisand. Foi quando a atriz e cantora Barbra Streisand acionou judicialmente um fotógrafo que fez uma imagem por alto ali da costa da Califórnia, e nessa imagem estava a residência dela. E ela não queria a residência dela sendo divulgada, tendo aquela publicidade. Então ela ingressou em juízo com uma demanda para poder proibir essa veiculação. Consequência, a imagem que até então tinha a divulgação com 6 acessos, passou até com mais de 400 mil acessos. Então, mais ou menos o que nós vimos aí. Até então, as imagens estavam sendo utilizadas na campanha, claro, mas agora nós temos várias chamadas, e isso eu fiz questão de procurar na internet, com a imagem que não, uma das imagens que não pôde ser utilizada, que é exatamente do presidente, com a primeira-dama, com a faixa presidencial no carro, ela está sendo veiculada com a notícia. TSE determina que seja feita essa edição e a retirada das imagens. Nós vimos, Paulo e João e Lucas, que o que aconteceu no bicentenário teve essa repercussão, que motivou não só essa ação de investigação judicial eleitoral, que foi manejada pela coligação contra o presidente, mas várias outras demandas que querem o que, ao fim e ao cabo? A cassação do registro ou do diploma do presidente Jair Bolsonaro, falando que ele abusou do poder político, do poder econômico e do uso indevido dos meios de comunicação, porque ele utilizou de um evento cívico para promoção pessoal, para fazer a sua propaganda, usando essas imagens na propaganda eleitoral. Ô Lu, eu vejo alguns candidatos que o PDT também fez, eles entram com esses pedidos. Eu não acho que é só para ganhar, mais para ganhar manchete do que para tentar uma decisão de fato sobre o caso, porque essa cassação eu acho uma remotíssima possibilidade 2 semanas das eleições, de que aconteça alguma isso coisa. Não vai acontecer. Mas vamos lá, gente. O pedido final da ação, tecnicamente falando, o pedido final é a cassação. Essa cassação não precisa acontecer agora, não. O que o ministro Benedito decidiu foi dado uma decisão liminar, uma decisão de urgência preventiva. Falou, olha, retire esse material, retire esses trechos que misturam, que confundem o eleitorado, a figura do presidente, do chefe de Estado com o candidato. Retira isso para você não utilizar um material que seria um material institucional,
um material vinculado à posição dele como presidente da República à de campanha como presidente, ao cargo de presidente, à reeleição. A ação pode ter o pedido dela julgado ou procedente ou improcedente ano que vem, por exemplo. Não tem que ser agora. Esse é o pedido final de uma ação que vai tramitar, que pode não dar em nada. O pedido pode ser julgado improcedente. Por quê? O que o TSE vai avaliar nesses pedidos que estão sendo apresentados à Justiça Eleitoral é se o presidente, com essa atitude, ele agiu de forma grave o bastante, com gravidade na conduta, de forma a desequilibrar o pleito. Porque o que foi decidido agora, no sábado, foi o seguinte: olha, vamos preservar a isonomia dos candidatos. Todos os candidatos teriam direito a fazer tal qual o presidente fez? Usar do mesmo evento cívico, do mesmo evento público na sua campanha? A resposta é não. Você pode usar o espaço público desde que todos tenham direito de ter a mesma utilização. Então, com isso, ele falou assim, para preservar, de forma preventiva, para preservar a igualdade, a normalidade do pleito, vou impedir que seja feita essa veiculação e determinar que fosse feita a edição dos vídeos. Até que, a bem da verdade, vamos lembrar que mesmo que tivesse condição de fazer a mesma coisa, primeiro, o palanque cívico-militar era do presidente da República e a mobilização da Praça dos Três Poderes era uma movimentação ou mobilização de apoio ao presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, as pessoas, eu acho que estão criando pelo em ovo, entendeu? Porque a gente não pode negar, concorde ou não concorde, eu sei que tem gente que vai dizer, tá lá o Paulo Leite passando, não passa pano para ninguém. Só para dizer o seguinte, olhe com a luz, com a lente da verdade, sobre os fatos. O presidente Jair Bolsonaro reuniu uma multidão em Brasília, uma multidão no Rio de Janeiro, uma multidão em São Paulo e algumas pequenas concentrações, menores do que essas três que eu falei, em outras capitais brasileiras. Uma mobilização importantíssima, com força, com determinação para a campanha. O que se está discutindo aqui é se está usando um mecanismo de Estado para uma campanha política e se a imagem do chefe de Estado está misturada com a imagem do candidato. Nenhum momento se desvaloriza ou se diminui a importância da mobilização dos bolsonaristas em apoio ao presidente Bolsonaro. Não, isso ela está evidente e não é isso que o TSE vai julgar. Não é isso que o TSE vai julgar. Que ele decidiu. Exatamente. Não é isso. Não é porque as pessoas ficam, não, porque estão falando que estão querendo diminuir as movimentações. Não, as movimentações têm uma importância enorme para um candidato à presidência da República, ponto. Que os outros se virem e façam as mesmas coisas. Mas nem foi. Nesse ponto que a decisão disse foi exatamente o seguinte, olha, que houve um aproveitamento das pessoas que estavam ali para o evento cívico, que se misturaram com os apoiadores do candidato, que também podem estar lá não só para o apoio, mas para o momento da comemoração, e utilizou-se todo aquele aparato daquele público, que poderia se dividir entre apoiadores e pessoas que estavam lá para exclusivamente o evento, sem ser obrigatoriamente apoiador do presidente, e isso foi utilizado exclusivamente na campanha eleitoral. Então foi esse o ponto da mobilização. Mas em momento nenhum houve proibição de que as pessoas mobilizem. Isso aí é um exercício democrático. Você ir às ruas em favor de A, B, C, D. E para deixar bem claro, se as imagens forem capturadas ou tiverem sido capturadas por câmeras da campanha do presidente, não há nada de ilegal. Não há nada de ilegal. A manifestação que aconteceu naquele trio elétrico ao lado do palanque cívico-militar foi uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Ponto. Porque, Paulo, existe uma vedação, falar aqui para toda a nossa audiência, existe uma vedação na lei de que você utilize essas redes materiais, ou seja, de divulgação de empresas públicas ou vinculadas ao poder público para a campanha eleitoral. Porque vamos imaginar aqui, se eu sou um chefe de Estado, se eu sou um governador, se eu sou um prefeito e eu vou utilizar
aquela rede, aquele meio de comunicação para a minha campanha, obviamente que eu estou abusando ali, não só do meu poder político, mas também usando de forma abusiva um meio de comunicação do qual eu disponho por ter aquele cargo, aquela função. Então é isso que falou, olha, você não pode usar essa TV, que é uma TV vinculada, responsável pela divulgação dos atos do presidente da República, de forma desvirtuada, de forma a propagar atos de campanha eleitoral. É a utilização de máquina pública a serviço de uma campanha, e isso é verdade porque quebra a isonomia. Exato. Muito embora nós saibamos, para a gente sair do mundo de Alice, de que outros presidentes da República, eu não digo nomes, mas outros no plural, e são muitos deles, já fizeram a mesma coisa. Então, só para a gente lembrar, é mais uma vez um problema seríssimo que nós temos, que é a legislação eleitoral não se modernizar e não afastar o executivo que está em campanha das suas funções de executivo. Tivesse feito isso em legislação, nós não teríamos ficado discutindo o que nós estamos discutindo agora. Tal qual prefeito tem que se afastar. É o único executivo que tem que se afastar. E o outro problema também, Paulo, é a reeleição. É outro o Instituto problema. da Reeleição, ele propicia que quem está no mandato tem uma posição de privilégio que lhe é conferida pelo simples fato de ele estar ali no exercício do poder. E que, mais uma vez, outros também já se aproveitaram e já fizeram da mesma forma. Nós não estamos fulanizando, nós não estamos fulanizando a conversa, Paulo. Em tempos de ou eu tenho a luz acesa no céu, ou eu tenho a caldeira do diabo na mão, é bom a gente deixar bem claro, porque senão fica... Pare de vociferar. Não vocifere, pense no que nós estamos falando. Aqui não há fulanização, há uma análise, até para a gente entender que é uma boa proposta discutir a legislação eleitoral, terminando com reeleição e fazendo com que os mandatários do Poder Executivo, candidatos, se afastem daquela função e pronto, fica mais fácil. Tivesse isso na lei eleitoral, não estávamos discutindo isso aqui agora. O número de demandas com a justificativa do abuso do poder político, porque se você só abusa de um poder quando você o tem. Se você não tivesse o poder, você não tem como abusar dele, não é? Professora Luciana Nepomuceno, que prazer falar com você, muito obrigado. Segunda-feira que vem